Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos começando mais um episódio do Saúde Digital UFRR. Eu me chamo Gleuber, sou apresentador desse programa e hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios a psicóloga e futura mestra, já mestranda, a doutora Yamila Ribeiro. Yamila, obrigado pela sua presença. Eu sei que foi muito difícil a gente agendar isso, né? Mas gostaria de agradecer de coração pelo seu tempo que você vai nos ceder aqui para contribuir com o nosso aprendizado. Tudo bem, eu que agradeço a disponibilidade, né, de vocês e agradeço também a oportunidade de estar compartilhando um assunto bem interessante. Muito bem. Antes da gente entrar no assunto, apresenta para os nossos espectadores, os nossos ouvintes da rádio e também da TV universitária, quem é a Yamila, quem é essa profissional, qual a sua trajetória aí, para depois a gente entrar no assunto que você já está adiantando que é muito interessante. Eu sou psicóloga, né, de formação, trabalho com esportes há 6 anos já e sempre fui muito apaixonada pela pelo que o esporte nos proporciona, né? Tanto em questões de saúde física quanto de saúde mental. Sou mãe também, me tornei mãe recentemente, né? E gosto muito de pesquisas, né? Então, saí do interior, né, para poder estudar. E aí me dedico bastante a essa área esportiva. Então, eu sou uma pessoa bem tranquila, bem descontraída, né? Foi um pouco nervosinha, mas a gente vai Não, pode levando. ficar tranquila que aqui é mais um bate-papo informal. Certo. Bom, bem-vindo então, né, pela primeira vez, espero que retorne aí ao nosso programa Saúde Digital. E como você já começou a adiantar que você está muito ligado a essa parte de esporte, né, de conectar a psicologia, explica pra gente o que você veio falar, né, já que você falou que é muito atrelada, gosta muito de pesquisa também. Então, o que você vai falar aqui, pelo que você me adiantou, é fruto da sua pesquisa de mestrado, né? Então, Uhum. fala pra gente aí, por alto, antes da gente começar a ser detalhista, o que você investigou, né? Qual que é o título da sua pesquisa, né? Em Uhum. breve você está defendendo o seu mestrado em Ciências da Saúde, será uma professora mestra em breve. Então, explica para quem está nos ouvindo aí, para que a gente possa entender mais da sua expertise, por Uhum. favor. A minha pesquisa ela fala, de modo geral, sobre esportes de combate, né, e a saúde mental de adolescentes. Mais especificamente, como os esportes de combate, né, neles na pesquisa, eu escolhi várias modalidades, né, e atrelei tudo a esportes de combate, elenquei tudo dentro de uma categoria só. Como é que esses esportes eles contribuem para a saúde mental de adolescentes? Com base na regulação emocional, com base na disciplina que os esportes passam, como é que eles podem ajudar na regulação emocional, né, na área psicossocial desse adolescente. Então, basicamente a pesquisa fala sobre isso, como é que os esportes eles vão ali ajudando o adolescente a ter saúde mental, a ter qualidade de vida. Perfeito. Então, como nosso programa é algo vinculado à saúde, né, e como você já foi abordado e sabe que a cada episódio a gente vai trazer aqui um profissional diferente para trazer o seu conhecimento, o seu know-how, a sua expertise sobre saúde, aqui hoje nós recebemos uma psicóloga, né, que vai falar justamente dessa contribuição dos esportes na saúde mental. Pensando na realidade de Boa Vista, Yamila, o que você pode nos falar aí quanto a essa parte de saúde mental, já que você foi a fundo, investigou e fez uma pesquisa no campo? Na minha graduação, eu fiz uma pesquisa sobre o judô, mais especificamente com adultos, né? E aí eu percebi que os adultos, eles praticavam lutas, né? Não no modo de esportivização, não no modo de competir, nas academias que eu fiz a Frequentou. pesquisa, né? E eles era mais intencional o modo de qualidade de vida deles. Eles queriam cuidar da saúde física, da saúde mental, e era uma válvula de escape, né? O judô ali, ele Sim, tinha para o adulto ali um relaxamento. Então eles falavam bem assim: "Não, aqui eu faço o judô é mais para relaxar, desestressar. Aqui a gente pode realmente fazer uma força, jogar o outro pro alto". Então era bem interessante. E aí eu comecei a perceber que os índices em saúde mental, né, em Boa Vista ou no estado de Roraima, com adolescentes era muito muito grave, né, por exemplo, as taxas de tentativas de suicídio sempre são altas, né, as taxas, as estatísticas
que o SUS nos dá, Uhum. elas são muito altas em saúde mental de adolescentes. Então, de 15 a 29 anos, a gente tem uma taxa de tentativa de suicídio muito grande, muito alta em Roraima. Então, eu comecei a perceber, eu falei, poxa, será que o meu trabalho, a minha profissão, porque eu trabalho muito mais em psicologia esportiva, será que o meu trabalho, a minha profissão, ela pode ajudar de alguma forma a saúde do estado de Roraima? O que será que a gente pode ver com o esporte, né? O que a gente pode pesquisar ali? Então, esse é o intuito, né? Então, isso me chamou bastante atenção. Então, eu resolvi fazer eu elenquei várias modalidades de esporte, de esporte de combate, que são o judô, o jiu-jitsu, o boxe, o karatê e o muay thai. Então, são modalidades diferentes, né? Tem esporte de combate, tem lutas, modalidades esportivas diferentes, e eu juntei tudo falar num balaio só, e falei assim, não, vou ver o que tem em comum aqui essas lutas. Então você começou a estruturar isso lá Isso, na graduação, por isso, experiência prática própria, né, isso. visual, de você Uhum. perceber isso e foi executar agora no mestrado essa Isso, pesquisa. E quando a exatamente. gente pensa em pesquisa, Yamila, o que que você teve de cuidado? Porque assim, para fazer pesquisa você tem que seguir os preceitos científicos, né? Então Sim. assim, explica pra gente o que que você fez propriamente dito, do ponto de vista de garantir a robustez, ao mesmo tempo a segurança ali, da coleta de dados. Como é que foi o seu desenho dessa pesquisa que você fez aí? Uhum. Como eu trabalhei com adolescentes, né? Então eu tive que ter muito cuidado com as questões éticas, né? Porque muitos pais às vezes também não gostam que os adolescentes falem por si só. Então, por exemplo, na pesquisa, mesmo apresentando o termo de consentimento livre e esclarecido, explicando tudinho para os pais, para os adolescentes, muitos adolescentes chegavam e falavam assim: não, meus pais não gostam disso, eles não querem que eu fale. Uhum. Mas eu queria falar com a senhora, tia, eu queria entender melhor o que a senhora está pesquisando. Então, eu encontrei também isso, né? Adolescentes que queriam relatar como é que o esporte fazia sentido na vida deles, mas que os pais falavam assim, não, Mas que não tiveram autorização. tipo, não, é psicóloga, talvez vai investigar algo que a gente não queira. Pode ser Entendi. isso também, né? Não sei. Mas eu tive essa barreira, então foi um pouco difícil ter acesso aos adolescentes por conta da recusa dos pais. E aí a gente vê um outro problema, né? Como é que esses pais entendem a saúde mental dos filhos? Será que eles estão praticando esporte só para passar o tempo? E mesmo que seja, como é que está sendo feito isso, né? Será que está só ocupando um espaço ali vazio? Não tem uma intencionalidade, não tem um cuidado? Mas isso aí já é outra história. Tá, você me falou da dificuldade, mas assim, pensando na coleta, você Uhum, foi lá e sim. aplicou questionário? Como que foi isso? Sim, a coleta foi feita com questionários semi-estruturados, né? Certo. E aí, nesse seminário, perdão, né? Nesse questionário, Sim. eu fui perguntando o sentido da luta, né? Como é que ele se sentia antes ou depois, e se o adolescente sentia alguma diferença emocional de regulação. E eu também, a, 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 a coleta de dados ela foi feita com adolescentes que praticavam as modalidades a partir dos 3 meses. Porque eu entendo que a partir dos 3 meses já se cria uma rotina, já se cria um vínculo também com os professores, com o local, com a luta em si, com a modalidade que está sendo praticada. Então, essa foi a intenção. E aí, eu também gravei as entrevistas, né? Uhum. Porque, como a minha pesquisa ela é qualitativa, o meu objetivo foi realmente entender o que ele estava sentindo, né? A subjetividade do adolescente, o que ele sente, qual é a percepção dele em relação à modalidade que ele pratica. Então, eu fui anotando e fui gravando, né? E aí tem muita coisa bacana, né? Quando a gente quer entender o porquê das coisas. Por isso que eu acho que a pesquisa nessa modalidade, a pesquisa qualitativa, ela me abrange bastante na minha área. Que bom. Então, o que mais? E depois de aplicar os termos de autorização, foi feitas as pesquisas, né? E aí eu fiz a pesquisa com 27 adolescentes e o que foi aproveitado foram 25 entrevistas, então eu tive um proveito aí de quase 100%. Tá, então já começa a entrar
contando pra gente, eu já estou curioso para saber como é que foram esses resultados, né? Você já falou de toda a parte de coleta, os cuidados que você teve, de seguir o rigor científico, a parte ética, mas assim, eu sei que é muito subjetivo, como você falou, são muitas pessoas, muitos adolescentes, 25. Então, assim, faz um resumão do que você encontrou aí de resultado quanto à interferência ou talvez à contribuição, né, desses esportes coletivos na saúde mental desses adolescentes especificamente. Eu percebi que os fatores protetivos que a minha pesquisa mostra, né, indicam regulação emocional através da prática esportiva, certo? Então, o adolescente, na minha pesquisa, o adolescente mostra que através do esporte ele tem uma saúde, uma boa oportunidade de cuidar melhor da saúde mental dele. Seja por questões escolares, seja por questões psicossociais, seja por questões de ansiedade mesmo, advinda de algum problema, né? Questões familiares de doença. Inclusive, após a pandemia, muitos atletas e partícipes, né? Eles comentaram que após a pandemia eles tiveram que fazer alguma coisa. Então, na luta, eles encontraram ali um refúgio para poder se regular emocionalmente. E regulação emocional, as pessoas pensam que é somente estar bem, que são emoções somente boas, que é a alegria, a felicidade, estar bem, não. Você pode sentir raiva. A regulação emocional é você aprender a lidar com aquele sentimento de frustração, a lidar com o sentimento de raiva de uma maneira mais saudável, que não prejudique nem a você e nem aos outros. É um assunto complexo, né? Pensar em saúde Isso. mental envolve muitas camadas, então assim, nem me atrevo a entrar aí nessa temática, vamos dizer assim. E aí, uma dúvida minha mesmo, né? A gente sempre ouve que os esportes eles podem ajudar a impedir que aquela criança ou aquele adolescente vá para o lado, sei lá, das drogas, ou que ele vá para a violência. O que você tem para nos falar, já que você é estudiosa aí do campo, né? O que você pode nos trazer aí de contribuição quanto a isso que você vê? O esporte, ele salva sim vidas, mas ele precisa ter intencionalidade, né? O esporte sem intencionalidade, ele não leva a nenhum aprendizado. Ou seja, eu posso praticar academia há tantos anos. Se eu não tiver intencionalidade naquilo, eu não vou ser educado. Educado no movimento, educado no que eu quero para mim, qual é o objetivo que eu quero com aquilo. Eu posso fazer corrida de rua só por competir, não tenho outro objetivo com aquilo. Então eu posso fazer as lutas com um objetivo diferente da educação, da saúde mental. Um exemplo muitos senseis, muitos professores, quando vão levar os seus alunos, né, para competir, eles falam assim, vai lá, quebra mesmo, é isso, e isso não é legal, né? E isso perde até o espírito esportivo da coisa, né? Da atividade. Então, o esporte, ele ajuda sim, né? Fisicamente, biologicamente, mas na área psicossocial ele precisa ter uma intencionalidade. Então, a minha pesquisa vai falar o seguinte, as instituições, as academias que quiserem ter um aporte psicológico em saúde mental, é muito interessante você investigar por que aquele aluno, o adolescente no caso, está tendo um comportamento diferente, o que está acontecendo, mas como um apoio. Então, o esporte ele precisa ter uma intencionalidade. E a figura do professor, foi mostrado na pesquisa que a figura do professor, ela é muito importante também, porque às vezes o adolescente está passando por alguma dificuldade, ele não vai chegar em casa e vai falar, mas ele vai falar para o mestre dele. O mestre poxa, tá complicado, tô passando por isso. Então, é até um apoio para o professor também, para ele saber lidar com as coisas que chegam dentro da academia, dentro da instituição. Você está falando aí, eu estou pensando aqui no meu íntimo, vamos dizer assim, estou curioso. Você falou assim, quando você se refere à academia, você está falando uma academia, um centro de treinamento ou uma academia de musculação, por exemplo? Um centro de treinamento. Ah, sim. É porque eu penso assim, tipo, eu gosto de academia, tipo, e aí todo mundo que vai fazer, eu imagino, né, um esporte ou que seja atividade, vai ter uma intenção. Então, assim, como que seria, curiosidade pessoal mesmo, como que seria essa parte de tem que ter uma intencionalidade? Eu acho que não tem como, às vezes, uma pessoa não tem intenção fazendo alguma coisa, não? Não sei. Assim, me explica, por favor. Sim, explico.
É porque nas lutas, por exemplo, a intenção é somente aprender a se defender, Ah, sim. entende? Uhum. E aparece muito isso na pesquisa. Eu entrei aqui porque eu sofria muito bullying e eu quero aprender a bater, né? Eu Entendi. não quero aprender somente a me defender, eu não quero me regular emocionalmente, quero aprender a bater. Mas nesse aprender a bater, subjetivamente ele está aprendendo também a se regular, né? Por exemplo, teve um resultado na pesquisa que o adolescente falou assim: eu entrei aqui porque eu quero defender minha mãe. Então, tinha um contexto ali social, Uma né? mãe que sofria E isso, agressão a em mãe que casa. sofria agressão em casa, Certo. e ele não tinha mais intenção nisso. E aí eu fui começando a investigar, ele não tinha percebido que tinha, por exemplo, ficado menos estressado, que sabia enxergar as coisas, ele ficava mais calado quando recebia uma ofensa. Ou Entendi. seja, subjetivamente, ele teve um aprendizado. Entendeu? Então, inclusive foi um partícipe que falou assim: "Poxa, eu não tinha pensado dessa forma". Realmente, quando você vai fazendo as perguntas, você vai ensinando isso para as pessoas, elas vão começando a aprender. Então é nesse sentido que eu falo da intencionalidade, ou seja, a pesquisa foi feita em 2 projetos aqui muito famosos de Boa Vista, né, que foi, os projetos esportivos da Vila Olímpica, Roberto Uhum. Marinho, e o Centro de Juventude, né, o projeto da Assembleia Legislativa, né, o CCJuve. E esses projetos, eles, abrangem muitas pessoas da cidade, tanto do centro quanto da periferia, certo? Então a gente vai percebendo que é muito importante também ter um aporte psicológico para essas pessoas, para entender não somente a quantidade de pessoas que passa por ali, mas a qualidade também do que elas estão aprendendo, tanto esportivamente quanto em saúde mental. Resuma pra gente, de uma forma objetiva, qual foi então a conclusão dessa pesquisa que você desempenhou, que você executou, né, e já está aí pronto nos finalmente para defendê-la. E quais são os próximos passos que você pensou? Uhum. Tipo, ó, quando a gente faz uma pesquisa, eu percebo isso, então eu acho que o próximo passo, a próxima etapa é fazer isso. Resume para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, por gentileza. A próxima etapa é fazer uma pesquisa quantitativa. Quantitativa. É muito interessante a gente entender primeiro o objeto, né, da Sim. pesquisa, eu acredito nisso, que é muito interessante você aprender o objeto da pesquisa. Como é uma pesquisa que eu nunca tinha visto, né, em Boa Vista a ser feita com as instituições esportivas, eu creio que é muito importante a gente primeiro entender, né, como é que funciona, para depois quantificar, né. Uhum. A minha área, pelo menos, ela funciona desse jeito. E, eu vejo que as instituições, que podem aderir a um trabalho em saúde mental com os seus usuários, com seus partícipes, com seus atletas, elas podem ajudar muito o setor de saúde coletiva, epidemiologia, entende? Os fatores de entender o porquê que as taxas, né, em saúde mental são tão altas na cidade ou no estado. Eu acho que essa foi o principal Principal, resultado que eu tive na minha pesquisa. principal luz, vamos dizer assim, Sim, né, que você chegou. isso. Excelente. Bom, a gente está chegando nos finalmente, né? O nosso programa, o nosso episódio é curto, e aí eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, sobre saúde mental especificamente. Uhum. Claro, você pode ligar aí aos esportes coletivos, que é o que você ama de paixão, que você domina, mas assim, para quem não faz esporte, para qualquer pessoa aí, né? Qual que é a sua mensagem que você deixa para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo nesse momento, sobre saúde mental, como cuidar, o que, que tem que se atentar, você como uma psicóloga aí, uma mestra, né? O que, que você pode trazer aí para quem está nos acompanhando nesse momento? Sempre tem uma saída. Nunca nada está perdido, sempre tem uma saída. Então, seja pelo crochê, seja pelo esporte, seja pelo cuidado, se você tem alguma dificuldade, se você está passando por alguma coisa, sempre tem uma saída. Excelente. Yamila, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, né? Você acabou de mencionar que é mamãe, então assim, tem que dividir seu tempo aí com coisas que são extremamente importantes na sua vida, tá? Eu espero recebê-la em breve aqui em nossos estúdios de novo, em nossos aposentos, né? Para que a gente possa conversar mais dessa vasta área aí de estudo que é a psicologia, né? Não só da saúde mental, mas outros campos aí dentro da psicologia, tá? E te agradecer de coração aí pela sua contribuição para com todos nós aqui no nosso episódio do Saúde Digital, tá? Eu que agradeço, viu? Muito obrigada pelo espaço.
Grande abraço, tá? Pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus.